pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um alimento que faz parte do dia a dia do brasileiro, mas poucos conhecem a sua história, o feijão. A origem dele é controversa. Uns dizem que foi na Europa, outros dizem que foi na África, mas também existem correntes que dizem que foi nos Andes, aqui pertinho. E para desvendar esse mistério, e também para falar sobre as diferentes variedades do feijão, como são cultivados e as tecnologias envolvidas na produção, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Kessel Damasceno, que é mestre e doutor em genética e melhoramento de plantas pela Universidade Federal de Lavras e também é pesquisador da Embrapa Meio Norte, onde atua nas áreas de recursos genéticos e melhoramento genético do feijão calpi. Ele também exerce a função de curador do Banco Ativo de Germoplasma de feijão calpi na Embrapa, é professor dos programas de mestrado e doutorado em alimentos e nutrição na Universidade Federal do Piauí e é bolsista de desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq. Dr. Kessel, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar podendo falar sobre feijões, né? Aquilo que a gente trabalha, gosta de fazer e gosta de comer também, certo? Então, vamos falar um pouco da história do feijão. Primeiro, faz-se necessário nós separarmos os feijões, assim como o Ministério da Agricultura o faz, né? Então, existem os feijões do grupo 1, que são o feijão comum, onde nós temos o feijão cores e o feijão que engloba aí o carioca, né, por exemplo, tem o feijão preto, então tem mulatinho, então são esses feijões que são conhecidos especialmente aí nas regiões sudeste, sul e centro-oeste do país. E tem o grupo 2, que é o feijão calpi ou feijão de corda, que é conhecido, né, especialmente aqui na região nordeste e norte do país, onde há o seu maior cultivo e consumo, inclusive. Tá? Então, falando um pouco sobre o histórico desses feijões, o feijão comum, por exemplo, ele teve sua origem relacionada aos Andes, né? Isso data aí de 10 mil anos antes de Cristo, e também existe uma outra vertente, né, que traz uma outra origem, que é lá a origem mesoamericana, que está ligada especialmente ao México. E na andina está ligado ao Peru, aqui na América do Sul. Tá? Então, são duas origens. Então, existem feijões andinos e mesoamericanos, tá? Que são da espécie Phaseolus vulgaris. Já o feijão calpi, ou feijão de corda, a origem dele é africana. Existe uma vertente que traz a origem como sendo do oeste africano, isso foi mantido por um longo período, mas existem dados que trazem que isso já é trabalhado, né, os primeiros relatos há mais de 2 mil anos antes de Cristo, tá? E hoje existem alguns estudos moleculares que evidenciaram mais recentemente que o feijão calpi também pode ter uma origem no leste africano, mas é de consenso que a origem do feijão é africana, certo? A origem do feijão de corda ou feijão calpi. Bom, como o feijão calpi chegou aqui ao Brasil, né? Ele veio por meio do tráfico de escravos, né? Na época também da colonização. E esse feijão chegou aqui pela Bahia, né? Foi o primeiro estado que ele entrou aqui no Brasil e depois foi disseminado pelos estados das regiões norte e nordeste e depois avançou para as demais regiões do Brasil. E o outro feijão, que você disse que vem dos Andes, como é que ele pode ter chegado para cá? Ele provavelmente chegou aqui pelo Rio de Janeiro, né? Existem evidências, e ele foi disseminando aqui no Brasil, tá? Foi disseminando no Brasil
Isso logo no começo após o descobrimento do Brasil, né? Entre os séculos XV e XVI, o feijão já estava sendo disseminado aqui no nosso país. E quanto ao feijão comum, existe uma história bem interessante que fala que os combatentes, né, os guerreiros da época, usavam ele como alimentação, né? E por isso o feijão ele foi sendo disseminado, porque onde os guerreiros iam, o feijão estava junto, né? Que era a base da alimentação dos guerreiros da época. E doutor, qual que é a grande diferença entre o feijão convencional, que a gente conhece aqui no Sul e Sudeste, para o feijão de corda? Bom, a primeira diferença, na verdade, eles são espécies da mesma família, certo? Porém, o gênero já é diferente. Então, é o gênero e espécies diferentes. Então, o feijão comum é da espécie Phaseolus vulgaris e o feijão de corda, o feijão calpi, ele é da espécie Vigna unguiculata. Então, eles são de espécies diferentes. Então, existem propriedades nas plantas que já o diferenciam. Tá? E quando são produzidos os grãos, isso é repercutido também nos grãos. Tá? Então, existe diferença na planta, no que diz respeito à altura da planta, ao comportamento produtivo dela, tamanho de vagem, o formato dos grãos, flores e uma série de outros. Quando você separa as espécies, os principais caracteres que são trabalhados são os caracteres reprodutivos, né, que você os classifica como flores e a parte dos grãos. Então, são bem diferentes. O comportamento deles são diferentes. É diferente. E existem também diferenças de aspectos nutricionais, né? Então, o teor de proteína desses dois feijões, eles são, vamos dizer, bem semelhantes, mas em média, na maioria das cultivares que existem no mercado nacional, as cultivares de feijão calpi atingem uma média em torno de 25%, enquanto a do feijão comum, que é o feijão que você chamou de feijão, é um feijão típico aí da região, né? Ele fica em torno de 20% a 22% de proteína. Tá? Aí, se a gente pensar no teor de fibras, né, que é algo muito importante, que se discute de forma bem exaustiva, né, hoje em dia, o teor de fibra do feijão calpi é mais elevado também, então a fibra de melhor digestibilidade, isso traz várias repercussões para o organismo, né, no que diz respeito. Por exemplo, se você pensar em gases, né, flatulência, essas coisas, o feijão calpi, pelo menos em teoria, né, o que a ciência tem mostrado é que provoca menos flatulência, menos gases, e isso repercute no benefício para o cidadão, né, para a pessoa. E é mais digestível, né? Mais digerível, digere mais rapidamente. Quanto aos demais nutrientes, né? Você pensar ferro, teores minerais, né? Ferro, zinco, eles são, vamos dizer assim, em geral, bem similares, né? Então, hoje em dia, nós temos trabalhado alguns cultivares e a gente tem aumentado os teores de ferro e zinco também no grão, de forma a proporcionar uma melhor nutrição às pessoas, né, especialmente crianças que consomem feijões, para deixar, vamos dizer, as crianças mais enriquecidas nutricionalmente. Tá? E doutor, onde que é produzido esse feijão hoje no Brasil? Quais são as principais regiões produtoras? Bom, novamente separando os dois, né? Quando você fala em feijão comum, a gente pensa logo aí na região sudeste, tá? Região sudeste e sul do país. São as principais regiões produtoras do feijão comum, né? O Paraná, acredito que ainda seja o maior produtor de feijão comum, seguido ali pelo estado de Minas Gerais, tá? Então, sul e sudeste, como eu falei, são os maiores produtores de feijão comum. E que inclui aí o carioca, o preto, o latinho, isso aí. Esse feijão é produzido também nas regiões norte, nordeste, centro-oeste? Sim, mas em menor proporção. A proporção é bem menor.
Já o feijão calpi, ele é produzido em maior quantidade na região Nordeste. Tradicionalmente, o seu cultivo, ao longo do tempo, ele foi feito especialmente nas regiões Norte e Nordeste do país, em maior quantidade na Nordeste, e há pouco mais de 10 anos ele entrou muito fortemente no Centro-Oeste do país. Tá? Então, hoje a região Centro-Oeste do país já é a segunda maior produtora de feijão calpi. Então, isso em termos de produção, né? Você vê que é bem localizado. A região Centro-Oeste já produz os dois feijões, né? Praticamente nas mesmas proporções. Até pouco tempo o calpi era bem superior, mas está sendo produzido hoje muito feijão comum irrigado na região Centro-Oeste. Mas se nós pensarmos, por exemplo, no consumo, aí o consumo de feijão comum no Brasil é bem superior ao feijão calpi. Em relação à produtividade, se nós pegarmos o feijão comum, ele tem uma média de produtividade nacional, pelo menos o que aponta os dados da Conab da safra 2018-2019, em torno de 1.400, quase 1.500 quilos por hectare, aproximadamente 1.500 quilos por hectare. Já o feijão calpi se aproximou de 500 quilos por hectare. Ou seja, você tem uma produtividade do feijão comum 3 vezes superior à do feijão calpi. Então, realmente existe uma discrepância muito grande. Aí você me pergunta, mas como isso se deu ao longo do tempo? Na verdade, o uso de tecnologias no feijão comum tem sido mais forte, tem sido mais evidente. Isso, se nós pensarmos no feijão comum em 1985, por exemplo, a produtividade é a mesma que é hoje a do feijão calpi, em torno de 500 quilos por hectare. Então, ele triplicou sua produtividade nesse espaço de tempo. Tá? Triplicou a produtividade no espaço de tempo. Então, assim, o que mudou tanto no feijão comum? Na verdade, foi o seguinte, até o uso da tecnologia, o manejo, o uso de cultivares melhoradas. Então, a mudança de comportamento do que era do pequeno produtor, que fazia tudo manualmente, para fazer hoje, em boa parte das áreas, tudo mecanicamente. Então, isso mudou muito. Então, hoje, a boa parte do feijão comum produzido no Brasil é produzido entre médio e grandes produtores, que usam o mesmo maquinário de outras culturas, como soja, por exemplo. Então, todo o maquinário já está disponível na fazenda. O que acontece? Existe apenas uma pequena adaptação do maquinário para uso. Então, isso simplificou muito o trabalho dos feijoeiros, E aí, aumentou-se muito a produtividade. Isso associado também ao desenvolvimento de cultivares, certo? Então, a Embrapa, por exemplo, tem lançado vários cultivares no mercado, cultivares com alta produtividade, inclusive muito superior a 1.500 quilos. 1.500 quilos é a média nacional. Tá? Então, os tratos culturais, manejo cultural foi melhorado, muita tecnologia sendo empregada, fertilidade do solo melhorada, a parte melhoria do ambiente, em questão de irrigação, também foi desenvolvido. Bom, aí você pergunta, e para o calpi, não foi feito isso? Também foi. A grande diferença é que ainda há um número muito grande de pequenos produtores em calpi. Então, assim, a grande maioria são pequenos produtores, e o cultivo dos pequenos produtores, em sua maioria, se dá em terras, vamos chamar assim, inadequadas para o cultivo. Eu colocaria inadequadas para o cultivo porque planta-se e colhe-se, mas não com a mesma capacidade de rendimento que outros solos, entendeu? Então, são terras marginais, muitas vezes ácidas, em que o produtor, o porte do produtor, em geral, é de agricultura familiar ou até mesmo subsistência, certo? O produtor de calpi, aquele que planta de fundo de quintal também, áreas muito pequenas.
Então, ele tem muita dificuldade, ele não consegue comprar semente para o cultivo, ele não consegue comprar fertilizante, defensivos agrícolas. A dificuldade é muito grande. Então, a produtividade do Calpi, na verdade, não subiu ainda tanto por causa disso. Mas você pergunta para mim, mas subiu a produtividade? Porque eu fiz até referência ao feijão comum, né, datando de 85. Se você pensar que vamos voltar há 10 anos, a produtividade do Calpi média nacional era em torno de 237 quilos. Então, hoje, está em 500. Há pouco mais na safra, acho que 17, 18, chegou a 600. Então, assim, existe possibilidade de subir, né? Desde que haja investimento, que haja semente melhorada, que haja investimento no pequeno produtor, nessa capacidade, na questão que ele possa promover a nutrição do solo, né? E assim, consequentemente, a nutrição da planta, usar os defensivos necessários da forma correta, certo? Então, existe todo um arcabouço de medidas que devem ser tomadas para que essa produtividade cresça. Mas se nós pegarmos, por exemplo, a produtividade já lá para o Mato Grosso, na região centro-oeste como um todo, onde também são trabalhados, a cultura é trabalhada por médios e grandes produtores, né, os produtores empresariais, aí você já consegue produtividades acima de 1.000 quilos. Então, 1.200 quilos, 1.300 quilos. Alguns produtores se destacam com mais de 1.800 quilos por hectare, tá? Mas você tem média no centro-oeste em torno de 1.000, 1.100 quilos por hectare. Então, assim, a grande diferença está principalmente na questão do manejo, né, e da capacidade de investimento na cultura. E um detalhe que eu gosto de chamar a atenção é para a questão da semente. A semente realmente é o primeiro insumo e que deve ser bem trabalhado na lavoura, de forma correta, para que se tenha bons rendimentos. E, de fato, a grande maioria dos produtores de feijão Calpi não tem esse recurso disponível. Doutor, me fala um pouquinho então do teu trabalho específico na Embrapa. Você trabalha especificamente com feijão Calpi. Quais são as linhas de pesquisa hoje em andamento? O que precisa ser melhorado hoje no feijão Calpi para que a gente consiga aumentar ainda mais essa produtividade? Antes de respondê-lo, vou falar aqui sobre a questão eu estava falando de tecnificação, né, das áreas, e isso me remeteu aqui à questão do número de trabalhadores no campo, o quanto de mão de obra é empregada nisso tudo, né? Estimado num censo do IBGE de 2017, acho que 2017, que o feijão comum emprega em torno de 500 mil pessoas no campo. 500 mil pessoas relacionadas à produção. Isso lá no campo, propriamente dito, né? Lógico que isso gera toda uma cadeia produtiva, né? Já o feijão Calpi, hoje, ele emprega mais de 900 mil pessoas no campo. Então, ele tem um aspecto social muito importante hoje, né? É quase o dobro de pessoas que são empregadas no campo em relação ao feijão comum, tá certo? Exatamente porque as áreas não são tão mecanizadas quanto as áreas de feijão comum. Então, o feijão Calpi tem esse destaque na questão social, que é muito importante. Voltando ao meu trabalho, né? Atualmente eu sou ligado ao Programa de Melhoramento de Feijão Calpi e Feijão 1, né? Isso tem envolvido uma variedade de trabalhos ligados especialmente, principalmente ao desenvolvimento de cultivares. Então, ao longo do tempo, nós temos lançado cultivares comerciais no mercado, e isso tem proporcionado vamos dizer, divisas interessantes ao Brasil. Por exemplo, cultivares que nós lançamos por volta de 2009. Em 2009, por exemplo, a cultivar BRS Tumucumá, que hoje é a cultivar mais exportada do Brasil.
Então, uma das cultivares que foi desenvolvida no nosso programa, que é a BRS Guariba, foi a que abriu o mercado de exportação de feijões aqui no nosso país, certo? Então, hoje o Brasil exporta mais de 180 mil toneladas de, vou chamar de pulses, né, que são os feijões de forma geral, e o feijão calpi é vamos dizer, o carro-chefe disso tudo. Então, hoje, nós temos trabalhado no melhoramento visando qualidade de grãos, tá? Porque o mercado de exportação, por exemplo, é um mercado muito exigente, a qualidade de grãos, produtividade, na verdade, produtividade é a principal característica, que é sempre visando aumento de produtividade, todo trabalho ele visa isso. Aí vem a qualidade de grãos, aí vem porte da planta que nós trabalhamos. Hoje nós estamos tentando desenvolver uma planta que ela supere o potencial de produtividade que existe hoje em feijão calpi, por ela ter algumas características diferenciadas, que é o número de ramificações que dão flores reprodutivas. Então, é uma outra linha que a gente está trabalhando. A gente trabalha também no melhoramento visando o combate a estresse, tanto bióticos quanto abióticos. No caso dos estresses bióticos, vem a questão de resistência natural, né, da planta a pragas, né, a lagartas, a mosca branca, a pulgões e também a doenças, tá? Então, que são os fungos, bactérias e vírus que acometem a cultura. Então, nós também temos trabalhado visando a obtenção de resistência genética a essas doenças. Aí, além disso, e tem também a questão dos nematóides, que é algo que é muito preocupante e que nós temos também trabalhado mais recentemente. Além disso, nós temos trabalhado a questão dos estresses abióticos, né? Que aí entra a questão da tolerância à seca. Nós temos um programa de tolerância à seca. Como eu falei há pouco, o feijão calpi é muito trabalhado nas regiões norte e nordeste. E na região nordeste, em especial, existe muita variação no tempo, né? Então, a variação climática é grande e a precipitação é muito baixa, além disso, inconstante, certo? Ela não tem uma boa sequência. Então, nós temos desenvolvido cultivares tolerantes à seca, que suportem, né, um máximo de seca possível, ou seja, tem um mínimo de água para que a planta consiga crescer e reproduzir. E a gente já tem conseguido ótimos resultados, né? Isso eu não quero dizer que a planta vai produzir sem água, isso é de fato impossível, mas é que a gente consiga produzir com um mínimo que a cultura exige no seu ambiente normal, né? Só dando um exemplo, se a planta precisa de 300 a 400 milímetros de água para chegar até o seu final do ciclo, a gente consegue hoje produzir com 180 milímetros, ou seja, com quase que 50% da água que é necessária para produzir no seu aspecto normal. E isso com bom resultado produtivo, né? Aí tem a questão do frio, que a gente começou a trabalhar mais recentemente, porque nós não temos cultivares tolerantes ao frio atualmente, e isso é até uma dificuldade para que a cultura comece a desenvolver mais para as regiões sul e sudeste do Brasil, embora seja cultivado já em alguns estados da região sudeste, por exemplo, em Minas Gerais, no noroeste de Minas, né, já tem bastante cultivo de feijão calpi atualmente, alguns feijões também plantados ali no estado de São Paulo, pouca coisa no Rio de Janeiro, mas nós precisamos desenvolver cultivares que sejam tolerantes ao frio e também a alta precipitação pluviométrica, né? A grande quantidade de chuva também. O calpi não resiste muito bem a elevados volumes de chuva. Isso tem uma ligação, inclusive, com a origem da cultura, né? Como eu falei para vocês há pouco, a cultura tem origem na África, um ambiente seco, nós estamos numa latitude muito próxima, então é uma cultura que ela foi desenvolvida para esses ambientes mais quentes, de fato. Então, isso é um trabalho que vai levar um pouquinho de tempo para a gente conseguir, mas eu acho que se nós conseguirmos, nós vamos conseguir avançar muito bem na região. Então, temos trabalhado em diversas linhas, né? O tipo de grão que a gente tem buscado,
Então, nós temos buscado grãos grandes, né? A gente conseguiu lançar em 2016 uma cultivar que tem um grão maior do que a média do que tínhamos já disponível no mercado, um grão que é muito bem qualificado para exportação, tá? Então, tem grãos de cores diferenciadas, que isso de acordo com as exigências do mercado. Então, isso nós temos buscado, porque, de fato, cada mercado, o mercado de feijão calpi é um mercado muito particular, então, é algo que tem que ter cuidado ao tentar colocar determinada cultivar no mercado, porque em momentos, o mercado do Nordeste, por exemplo, em sua maioria, gosta do feijão tipo sempre verde, né? No entanto, o branco hoje é o mais consumido no país, especialmente porque grandes áreas foram plantadas, especialmente no estado do Mato Grosso, para abastecer o mercado. Então, abastece tanto o mercado local, né, quanto o mercado internacional, o mercado de exportações. E é isso. Nós temos trabalhado nesse sentido. Além disso, nós temos uma equipe toda, né, envolvida. Nós temos um grupo de melhoristas, né, melhorista genético, que faz o melhoramento para desenvolver novos cultivares. E temos a equipe nossa que trabalha com uma parte de manejo cultural. Então, temos uma equipe muito eficiente que tem trabalhado a parte de manejo, que aí entra a parte de irrigação, entra a questão de densidade populacional nas plantas, né? Quantas plantas se usa por hectare. Tem a questão da fertilidade do solo, então é avaliar todos os aspectos nutricionais, aspecto de fertilidade do solo e os aspectos da planta, certo? Então, tem uma parte de mecanização que também tem sido estudada, existe a parte de consórcio, que é para o pequeno produtor, que está sendo estudada, existe a parte de fixação biológica de nitrogênio, que também está sendo estudada, que é, no caso, reduzir o uso de nitrogênio, né, de adubos nitrogenados, isso é importante para o ambiente. A fixação biológica de nitrogênio está sendo estudada também. E são várias as linhas de estudo, né, que nós temos realizado, de tal forma que elas juntas, né, que essas respostas juntas possam provocar um pacote tecnológico melhor para a cultura, de tal forma que o produtor atinja melhores níveis de produtividade do que temos hoje. E, doutor, quais são hoje os principais desafios para a produção do feijão no Brasil? O senhor falou um pouco das questões climáticas, né? Não pode ter seca, mas também não pode chover muito. Mas a questão de pragas e doenças também é uma coisa que prejudica bastante a cultura no Brasil? No caso do feijão calpi, eu diria que nem tanto. Existe sim algumas pragas que acometem a cultura, tá? Mas o feijão calpi ele é relativamente tolerante à maioria das pragas, entendeu? Então, existe uma maior resistência natural. Então, isso acaba implicando em redução de custo de produção. Então, o feijão calpi acaba sendo interessante porque o custo de produção, por exemplo, em relação ao feijoeiro comum, é bem menor. Tá? É bem menor, porque o feijoeiro comum ele tem vários problemas com pragas e doenças, tá certo? Com o caso do calor, não tolera muito o calor. E o feijão calpi ele tem toda essa vantagem, tolerar calor, tolerar mosca branca. Não digo que é totalmente resistente, mas ele consegue suportar se você coloca, e nós já vimos isso em inúmeros experimentos, se você coloca feijão calpi de um lado e feijão comum do outro, numa área de intenso ataque de mosca branca, o feijão comum ele morre e o feijão calpi continua o ciclo de vida, certo? Isso é a mesma coisa no ambiente quente, tá? E também existe isso. Então, o principal desafio hoje, assim, ainda, né, com o feijão calpi, eu não diria que seria nem as pragas e doenças hoje. O problema maior é alguns aspectos do manejo cultural, especialmente controle de ervas daninhas, porque realmente não existem produtos que sejam registrados no Ministério da Agricultura para combater as ervas daninhas em feijão calpi. Então, isso é uma limitação,
Então, a limitação para o produtor realmente causa um prejuízo, né? Causa um prejuízo relativamente grande, e associada a outras coisas, né? Porque à medida que você tem mais ervas daninhas do campo, ali se tornam, aquelas ervas daninhas se tornam hospedeiras de pragas, né? Então, hospedeiras de insetos. Então, é possível que aumente a incidência de pragas na cultura também. Isso é... Agora, ao longo do tempo, o Calpi teve muitos problemas com viroses, né? Muitos problemas com viroses na cultura. No entanto, o melhoramento genético resolveu esse problema. Ao longo de 15, 20 anos foi trabalhado a resistência à maioria das viroses, as quais nós tínhamos problemas, e foi relativamente resolvido. Hoje os problemas são mínimos com viroses, né? Então, hoje, se o produtor tiver condição de fazer um bom controle cultural, ele não terá muitos problemas com pragas, né? E uma preocupação que nós temos hoje, e tem surgido há pouco tempo, é a questão dos nematóides. Então, nós estamos um pouco preocupados e temos trabalhado na obtenção de plantas que sejam resistentes, porque nematóide é um pouco difícil o seu controle. E como existe uma sucessão, especialmente nos cerrados, de quando se colhe a soja, logo depois vem o calpi, o feijão calpi, e aí é uma leguminosa depois de outra, né? São duas plantas muito semelhantes em termos de pensar no que cada um explora em termos de raízes, né? São leguminosas e tudo. Então, são hospedeiras praticamente das mesmas pragas. Então, é um risco grande. É um risco nematóide também que acomete a soja, acometer o calpi, e assim trazer problemas para o solo futuramente. Doutor, quando o senhor fala em melhoramento dessas plantas, é o melhoramento convencional através de cruzamento clássico ou é transgenia também? Quais são os métodos utilizados? Quando eu estou falando de melhoramento para você, eu estou falando de melhoramento convencional, né? Todo o melhoramento que nós fazemos aqui no Brasil, atualmente, com o feijão calpi, é melhoramento convencional. Não existe nenhuma cultivar disponível que seja OGM ou que esteja sendo trabalhado a transgenia, tá? Que esteja sendo trabalhado via engenharia genética. Então, o que tem no mercado hoje é produto do melhoramento convencional, onde nós fazemos os cruzamentos, tá, artificiais, porque o que a gente faz vou usar um termo mais popular, a gente castra a planta, né? Nós castramos a planta e inserimos o pólen de uma outra na parte feminina, tá? De uma outra planta. E aí, isso devidamente escolhida, né? De acordo com suas características. Cada planta com sua característica. Selecionando primeiro o que nós chamamos de parentais. Então, após selecionar os parentais, cada um parental que tenha alta produtividade, que tenha boa resistência à doença, características de grãos que são desejáveis no mercado. Então, nós cruzamos esses diferentes indivíduos. Aí indicamos quem é o pai e quem é a mãe. Feito isso, aí é necessário, no mínimo, 6 anos até chegar a uma cultivar. Isso leva um prazo. Tem cultivar que a gente consegue 6, tem cultivar que leva 10 anos. Porque depois de desenvolvido e que a cultivar tiver homogeneidade, aí nós somos obrigados, pelo Ministério da Agricultura, a realizar os ensaios de VCU, que é valor de cultivo e uso. Então, tem que ser realizado pelo menos 2 anos consecutivos e pelo menos 3 locais dentro de cada estado. E nós fazemos isso em quase todo o país. Hoje a gente tem trabalhado em 23 estados aqui no Brasil. E doutor, e como é que essas novas variedades chegam até o consumidor? Por exemplo, eu quero começar uma plantação de feijão calpi, mas eu quero usar essa variedade da Embrapa. Como é que eu consigo essa semente? Pronto, você tem que procurar os produtores de sementes que são cadastrados no Ministério da Agricultura. Então, existem produtores que são cadastrados no Ministério da Agricultura e que têm a semente, né? Alguns têm semente de algumas cultivares, outros de outras. Então, é procurado. São essas pessoas que devem ser procuradas. Em outro caso, se procura também a Embrapa. A Embrapa
possui a semente genética destas cultivares, tá? Então, a partir da semente genética é produzida a semente básica, depois vem a sequência de registro junto ao Ministério, que é a semente C1, C2, S1 e S2, que só pode ser vendido como grão, certo? Então, se você é um produtor de semente, você tem que procurar, a princípio, a Embrapa, se você quiser fazer uma semente básica. Então, só a Embrapa vai ter essa semente, tá certo? Só a Embrapa, que é quem é o obtentor do material genético. Por exemplo, a semente da cultivar BRS Tumucumac, a semente genética dela, quem tem é a Embrapa. Semente da cultivar BRS Nova Era, quem tem? Embrapa. BRS Imponente, Embrapa. Agora, a semente C1, C2, aí você já pode procurar o produtor de sementes que é cadastrado junto ao Ministério da Agricultura. Então, essa lista é disponível, inclusive, no site do Ministério da Agricultura. Muito bom. Ok? Muito bom, doutor. Estamos chegando aqui já na nossa reta final. Vamos dar aí um serviço para os nossos ouvintes aí. Quais são os principais pratos aí, as principais receitas à base do feijão calpi aqui no Brasil? No Brasil tem alguns pratos à base de feijão calpi, né? Tem o famoso baião de dois aqui no Nordeste, em especial. Então, tem o baião de dois comum, tem o baião de dois com queijo, tem o baião de dois com nata, né? Que é um ensopado. Então, assim, para mim, esses são os principais pratos de longe, né? Pelo sabor que ele apresenta. Mas tem vários outros, tem o rubacão, tem o tropeiro, assim como tem o tropeiro de feijão comum, né? Tem as saladas de feijão verde que se pode fazer, são saladas excelentes, né? Que proporcionam um sabor muito bom no produto. Então, é uma infinidade de pratos deliciosos, né? E se vocês puderem acessar o site da Embrapa, tem um link lá de receitas, tem algumas receitas à base de feijão calpi. Receitas muito interessantes que podem ser reproduzidas aí na sua casa. É isso aí, ó. Certo? E o site, ó, quem quiser acessar, www.embrapa.br barra, né? Meio traço norte barra receitas traço calpi. Exatamente. E eu vou deixar também a descrição na descrição do vídeo para quem vê a gente no YouTube aqui para facilitar. Talvez eu não tenha sido muito claro aqui nesse endereço. Mas é isso então, doutor. Queria agradecer mais uma vez aqui a entrevista. Foi uma verdadeira aula a gente sobre feijão. E a partir de agora, acho que os nossos ouvintes vão passar a prestar mais atenção no tipo do feijão que estão comendo aí e valorizar mais o calpi, né? Exatamente. Calpi é um feijão interessantíssimo. Eu falei um pouco da qualidade nutricional deste feijão, mas eu deixei de ressaltar uma propriedade muito interessante que está publicada, não é coisa que eu estou dizendo, é tudo ciência, né? Ele tem uma propriedade interessante que é a de reduzir o teor de colesterol, né? Então, isso foi trabalhado tanto em animais quanto em seres humanos. Então, foi identificado uma propriedade muito interessante que ele reduziu o teor de colesterol em pessoas hipercolesterolêmicas. Então, é uma outra propriedade bastante interessante do feijão calpi que deve ser evidenciada, tá certo? Então, além da questão que deve ser mencionada, como eu falei, tem um aspecto social muito importante e trago bastante receitas para o nosso país, né? Ajudando também no equilíbrio da nossa balança comercial. Você pensar que hoje é o produto entre os feijões mais exportado do nosso Brasil. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir nos nossos canais no YouTube, ou no Spotify, ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.